Tudo bom, gente? Hoje eu quero falar sobre esse conceito trazido pelo guru roteirista mundialmente conhecido Robert McKee, né? O Robert McKee, ele é autor desse livro aqui, Story, certo? Depois eu vou falar um pouco sobre esse livro, sobre as partes mais importantes desse livro. Mas aqui eu quero falar sobre diálogo e sobre esse conceito trazido pelo autor chamado Trialogue. Isso aqui é muito importante, principalmente para o roteirista iniciante que não sabe muito bem sobre o que será a sua cena e sobre o que será seus diálogos. Basicamente, gente, boa parte dos filmes tem inúmeras cenas e boa parte dos filmes, a maioria das cenas contém diálogos. Então você terá dois personagens, no mínimo, conversando, brigando, negociando, discutindo, formando pactos, quebrando pactos, acabando relacionamentos, tentando um conquistar a afeição do outro, né? Então, basicamente isso, o cinema ele vive de diálogos. Hoje em dia, a palavra ela é muito mais imponente e forte, aparece com mais intensidade do que o silêncio, certo? Há alguns diretores roteiristas que usam mais o silêncio, imagens contemplativas, poucos diálogos, porém este não é realmente a forma mais comum de contar histórias. Hoje em dia usa-se mais os diálogos, certo? Para transmitir informações, etc. Até porque há uma necessidade de trazer mais naturalidade e realidade às histórias. E não é muito real e crível pessoas que não se comunicam, certo? Então, nós temos aqui a ideia do Robert McKee, que é o Trilogy. Basicamente, vamos pensar o seguinte: uma cena é constituída por dois personagens, no mínimo, pode ser mais, em que a conversa é sobre um determinado assunto, certo? Assunto. Basicamente isso, gente. Uma cena de diálogo, quando ela se estende por mais do que 1 minuto, 2, 3, 4, chegando até às vezes 15 minutos, é porque o assunto da cena ele foi ampliado ou houve diversos assuntos. Na maioria das vezes há diversos assuntos. Então, por exemplo, uma conversa numa cena pode começar em relação a um determinado assunto, passar para outro assunto, passar para outro assunto. O que seriam esses assuntos? Podem ser objetos, podem ser nomes, pode ser outros personagens, a conversa ser sobre outros personagens. Pode ser por um dos personagens na cena, pode ser sobre eventos anteriores na história, pode ser sobre eventos que virão a seguir. Muito comum também, em cenas de planejamento, né? Antes de um assalto a banco, os personagens conversam sobre, por exemplo, a questão de segurança do banco. Então, para oferecer um exemplo aqui, esse é um vídeo muito rápido sobre o Trilogy, a ideia por trás disso, do Robert McKee, eu trago Pulp Fiction, na cena em que os dois personagens, interpretados por Samuel Jackson e John Travolta, eles abordam, né, interrogam um sujeito que possui uma maleta, certo? E a conversa, ela não inicialmente gira em torno da maleta, eles conversam sobre sanduíche, conversam sobre eles colocam um certo medo nos personagens. Então, gente, é por isso que as cenas do Quentin Tarantino são longas. Elas iniciam com um assunto, partem para outro assunto, partem para outro assunto. Isso é meio de forma imperceptível. Você não percebe que os assuntos estão sendo trocados, mas estão sendo trocados. Então, se você quer escrever histórias com cenas longas, priorize a troca de assuntos. Priorize a troca de assuntos. É isso, gente. Esse é o conceito do Robert McKee. Obrigado. E fiquem ligados para mais vídeos.